Let me guess. You must be Xerxes. Come, Leonidas. Let us reason together. It would be a regrettable waste. It would be nothing short of madness for you, brave king, and your valiant troops to perish. All because of a simple misunderstanding. There is much our cultures could share. Well, haven't you noticed? We've been sharing our culture with you all morning. Yours is a fascinating tribe. Even now you are defiant. In the face of annihilation, and the presence of a god. It isn't wise to stand against me, Leonidas. Imagine what horrible fate awaits my enemies when I would gladly kill any of my own men for victory. And I would die for any one of mine. You Greeks take pride in your logic. I suggest you employ it. Consider the beautiful land you so vigorously defend. Picture it reduced to ash at my whim. Consider the fate of your women. Clearly, you don't know our women. I might as well have marched them up here, judging by what I've seen. You have many slaves, Xerxes, but few warriors. It won't be long before they fear my spears more than your whips. It's not the lash they fear. Gostaria de agradecer a presença do professor Gabriel. O professor Gabriel, ele é o terceiro amor da minha vida. Primeiro é a minha esposa, Ana Lúcia, depois vem Margot, logo em seguida o Gabriel, um grande amigo que eu tenho, já faz alguns anos já que a gente se conhece. Nos conhecemos quando eu comecei, eu estava na transição, acho que do mestrado para o doutorado, eu não me lembro exatamente quando, né? A gente quase nunca lembra das datas específicas da pós-graduação, porque a gente está sempre muito doido, mas foi mais ou menos nesse período. Desde então, eu venho acompanhando a carreira desse meu colega, que é graduado, mestre e agora doutorando na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Norberto Luiz Guarinello, o nosso fofo, o nosso querido orientador. Até não sei se ele está perdido aí, escondido, que às vezes ele fica escondido, daqui a pouco você vê um recado dele aí. Então, se ele estiver por aí, um abraço para ele. O Gabriel eu considero o principal especialista em Esparta no Brasil. Ele vai olhar para mim e falar assim, não é. Mas eu também... não tem tantos assim. Mas mesmo se tivesse, eu acredito que o trabalho dele ainda ia se sobressair. Então, com muito prazer que eu recebo aqui no Lefama, na Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, até o pessoal do Departamento de História te mandou um abraço, desejando aí um bom curso a todos. Obrigado. Eu queria também terminar agradecendo a todo mundo que está assistindo. Foram 61 inscritos, essa é uma das maravilhas do universo digital. Dentre essas pessoas inscritas, nós temos um pessoal do Rio de Janeiro, da região norte, se eu não me engano, do Amapá, temos pessoas da Bahia, e é claro que a gente tem o pessoal do Leca, queria mandar um beijo para o Leca, que se vocês acham que Deus é onipresente, vocês não conheceram o Leca, que está presente em todos os eventos o possível de História Antiga, e eu até gostaria de agradecer novamente a presença deles. Mas sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao Gabriel. Gabriel, fique à vontade, a casa é tua. Muito obrigado, Igor, por essa apresentação que eu até fiquei meio envergonhado agora, espero que eu esteja ao nível dos seus elogios. E, bom, agradecer você também, né, cara? Você só é um amor menor meu porque você mudou para muito longe. Quando você estava em São Paulo era mais fácil. Mas, assim, muito obrigado, assim, pelo convite, é fenomenal essa oportunidade. Eu queria estar fazendo isso ao vivo, né, com você e com seus alunos. Esse era um dos nossos planos, né, até chegar o Covid, eu também fiquei enrolando, então parte da culpa é minha. Mas ainda vai acontecer, né, ainda vai rolar. De Minas. Por favor, né, nossa, não aguento mais São Paulo. Mas, enfim, como o Igor me deu uma explicada, né, ele me falou que o público, assim, ele não é que está assistindo a gente agora,
não é tão, assim, especializado, assim, em Esparta, o que é muito bom, porque a gente pode tratar de várias coisas assim, isso aqui com menos profundidade, né, para dar um panorama maior para todo mundo sobre o que é estudar Esparta, quais são os principais debates, e é justamente isso que eu vou tentar fazer agora, né. Eu vou te interromper rapidinho, porque eu esqueci de Opa, falar. Pessoal, o Gabriel, enquanto estiver na exposição, vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer pelo chat. Se a pergunta eu perceber que ela é urgente de momento, eu vou passar para ele. Ele já falou que pode interrompê-lo, que ele vai responder as perguntas conforme a exposição estiver andando. Desculpa te interromper, mas eu esqueci de avisar. não tem problema. Então, assim, é justamente isso, assim, a ideia não é eu ficar falando aqui 1 hora e meia, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, eu estou completamente acostumado lá no Leir, né, que o Igor também é parte, a gente só trabalha assim, com interrupção, senão perde a graça, né? Então, fiquem à vontade, e é mais ou menos esse o objetivo, né, dar um panorama mais amplo sobre a história da Esparta Antiga, porque assim eu acho que a gente consegue cobrir mais campo, né, dar mais informações para quem, sei lá, um dia precisa estudar Esparta, ou quais são as fontes que eles podem aproveitar melhor para determinado assunto, se tem alguma discussão que faz mais sentido nas pesquisas ou nos estudos de vocês. Então, é mais ou menos esse o objetivo do curso, né. Então, bom, isso dito, né, eu vou compartilhar minha tela aqui, porque vai ser mais fácil com os slides. Quando o Igor me autorizar a transmitir coisas para vocês, a gente... Aí. Bom. Vamos ver se... bom. Meu computador não é muito confiável, então se às vezes eu falar coisas que não apareceram para vocês ainda, elas vão aparecer logo menos. Queria agradecer ao Igor aí também por esse cartaz assim, super animado, que eu nunca ia pensar em fazer, mas achei muito legal. É uma ótima releitura, um ótimo uso do passado, né? A gente vai falar mais disso depois. Mas, enfim, já falei os objetivos do curso, né? E a última coisa que eu queria dizer para todo mundo que está assistindo aqui, caso vocês quiserem assim, indicações bibliográficas ou uma listagem mesmo do que seria legal ler, vocês podem entrar em contato com o Igor ou comigo, pode me adicionar no Facebook, qualquer tipo de meio de contato para mim está valendo, que eu posso indicar essas bibliografias, né? Eu não vou tratar bibliografias específicas aqui, por causa justamente daquele ideia de fazer um debate mais amplo, né? Então, assim, eu vou comentar algumas, óbvio, as mais importantes, mas, assim, não obras específicas em geral. Então, se vocês precisarem ou quiserem, né, se aprofundar sobre determinados assuntos, só mandar um e-mail ou qualquer outro tipo de contato está valendo. Dito isso, eu acho que a gente pode começar, né? Como o curso é dividido em 2 dias, né? O primeiro dia vai ser, hoje, né, no caso, vai ser, assim, um pouco mais leve, né? Eu vou tentar ir um pouco mais devagar em algumas coisas, porque aí no segundo dia a gente vai tratar, provavelmente, da Esparta que todo mundo quer ouvir, né? E aqui é o que que eu me especializei mais. Mas hoje vai ser mais um preâmbulo a essa Esparta, certo? Vocês vão ver que é importante saber disso se você vai estudar a Esparta posterior, né? Como em qualquer tema historiográfico, né? Então, hoje, o que a gente vai tratar? Eu vou situar vocês na narrativa mais ampla, né, da história dessa Esparta antiga, quais são os momentos que a gente vai tratar aqui, e quais são, em geral, as fontes mais estudadas, né, para tratar desses períodos. Né? Aí, em segundo lugar, a gente vai falar da historiografia, né, de Esparta, e da historiografia mais no sentido de como a gente veio, como a gente chegou no conhecimento que a gente tem hoje, né? Porque a história dessa historiografia meio que molda como alguns assuntos são discutidos e essas coisas precisam estar, assim, na superfície da discussão, né? Caso contrário, você pode perder coisas importantes. De novo, como qualquer tema histórico, né? Aí, de conteúdo, assim, mais específico, a gente vai tratar hoje principalmente do período arcaico grego ao começo do clássico espartano, né? Porque, assim, vocês sabem, né? Provavelmente. Essas temporizações, elas não se adequam a todos os casos, né? Então, a gente faz o uso adaptado delas. Eu vou explicar isso mais para frente. E hoje, assim, né, a gente vai tratar principalmente do Tirteu, né? Que é a primeira fonte literária, né? Se você vai estudar a história de Esparta como um todo e as guerras messênias, que são um episódio central também para entender a Esparta posterior. Aí depois a gente vai falar de um período que Esparta é tida como, sei lá, o auge das artes, da riqueza de Esparta, né? Mas a gente também vai ver que isso é uma coisa moldada pelas fontes, né? E por alguma parte da biografia.
a reforma do Licurgo, né, que também é um ponto essencial na história da cidade, talvez o mais essencial. E por fim a gente vai chegar no período clássico, né, com Heródoto, mas para tratar de uma consolidação desse novo sistema, né, que é decorrente da reforma de Licurgo. Aí sim, no segundo dia a gente vai mergulhar mais especificamente como são, né, essas estruturas, tanto as sociais, quanto a política, quanto mesmo a econômica, né, que essa reforma ela meio que estabelece dentro do sistema social espartano. Aí a gente vai situar isso também numa narrativa, né, do apogeu, que a gente pode chamar de apogeu e crise desse sistema, dentro do período clássico, né, mas não só dentro dele. E em seguida vai ser a gente vai fazer, né, uma passada por cima assim do período helenístico romano. Também faz parte da história antiga, mas não é muito a minha especialidade. Eu sei o suficiente para a gente interpretar as fontes. E eu também não acho que é a mais interessante, né? A mais interessante, pelo menos a que as pessoas mais conhecem, né, que a gente procura mais saber, é justamente a do período clássico e, por vezes, a do arcaico. Mas isso depende do que a gente está discutindo, né? Mas principalmente o período helenístico e romano, eles entram porque é nesse período que algumas das principais fontes do estudo de Esparta, elas surgem, elas são escritas. E elas têm problemas bem sérios que, se a gente relevar isso, a gente volta, sei lá, uns 40 anos na historiografia. Então isso é muito importante caso vocês queiram, sei lá, dar aula ou mesmo estudar, né, alguma coisa mais específica sobre Esparta. É importante ter esses pontos na cabeça, né. Aí, por fim, né, amanhã a gente vai tratar da recepção de Esparta na cultura popular. Eu não preciso nem dizer, né, que provavelmente todos vocês estão pensando nisso. A gente vai falar um pouco do 300, né, do filme, como ele retrata Esparta pra gente. E eu vou sugerir também uma opção, né, para vocês verem como é possível tratar Esparta de várias maneiras, sem repetir vários topoi, né, vários sensos comuns que meio que ingessam, né, uma Esparta específica, completamente diferente, exótica de qualquer outra coisa que a gente viu, mesmo dentro da Grécia Antiga, né. Então, por hora é isso, né, essa está dada a introdução. Se vocês tiverem alguma pergunta a partir desse momento, estamos aí para responder. Então, a gente vai começar logo, né, pela narrativa e pelas fontes. Tem uma linha de tempo aí. E como eu disse, né, um dos principais pontos, né, para começar a entender o que é a Esparta, né, do período clássico, é justamente esses dois episódios que eu anotei aí, né, a Primeira e a Segunda Guerra Messênica. Né? Nesse período que Esparta vai fazer a expansão mais economicamente, a gente pode dizer, mais importante da história dela, né? Quando ela amplia a sua área de ação, quando ela conquista quando ela submete, né, os ilotas, que são os responsáveis pela produção, que são explorados durante quase do século VII, praticamente até o século II. Então, durante 5 séculos, essa população é explorada, né, pelos espartanos. Isso que muita gente esquece, né, na hora de pintar Esparta como aquela cidade genial, né, e gloriosa. Aí depois dessa fase a gente tem, assim, eu vou explicar mais, né, dentro desse período aí de alguns séculos que eu pulei, mas assim, depois disso o evento mais importante é a reforma do Licurgo, que eu já mencionei, que é basicamente quando as leis, né, os costumes, né, depende de como você interpreta a palavra nomos, né, em grego, que pode tanto significar um quanto o outro, é meio uma tradução mutável, né, dependendo do contexto. Mas é quando essas normas, né, elas são estabelecidas, né, não é um processo pontual, né, como eu pus aí, é cerca de 550, mas é mais ou menos nesse período que Esparta assume aquele molde que a gente conhece mais hoje, que a gente ouve mais falar, né, da educação pública, da forma política, né, que ela se comportava com os reis, com os gerontes, com os éforos, com a assembleia, com o modo de vida espartano, né, justamente. Então é nesse ponto que Esparta toma, né, aquele formato. Aí depois a gente tem as guerras persas, né, que provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, né. Esparta não participa muito, né, da de 490, mas a de 480 é um ponto-chave na história da cidade, que é quando ela desempenha um papel muito importante, né, na resistência, ainda que, né, ela não resolva disputar a hegemonia, a manutenção dessa hegemonia com Atenas, né, dessa hegemonia mais ampla, que vai para além do Peloponeso, né, que vou mostrar depois.
Aí a gente tem depois a Guerra do Peloponeso, né, que ela dura quase 30 anos, que é justamente a disputa entre a zona de influência espartana, né, os aliados de Esparta e os aliados de Atenas, que eles se formam principalmente depois que Atenas toma o controle da Liga de Delos, né, que foi originalmente fundada para combater os persas, mas que depois adquire outros objetivos, né, sob a tutela de Atenas. E, como vocês sabem, né, Esparta ganhou essa guerra, e isso inaugura um período também de quase 30 anos de uma hegemonia espartana assim, quase que indiscutível na Grécia. Assim, né? Eles têm o apoio dos persas no começo, como da mesma forma que eles têm no final da Guerra do Peloponeso, né, que foi um apoio extremamente importante para eles ganharem essa guerra. Só que essa hegemonia ela é muito complicada porque Esparta consegue hostilizar quase todos os aliados que ela conseguiu conquistar, né? Ou pelo menos se aproximar desde o século VI. E em 471 a.C., né, ocorre né, a Batalha de Leuctra, né, que é quando Esparta é assim completamente derrotada. Ela não consegue assumir um papel de destaque, né, na política grega como ela teve antes, depois disso. Então, assim, é uma derrota muito significativa, ela tem impactos muito significativos também nas fontes, então é importante ter isso em mente, né. Aí depois, aí no segundo dia, né, a gente vai falar mais disso, que são outro ponto importante da história, é justamente essa reforma de dois reis, né, de Esparta, o Ágis IV e o Cleómenes III, lá no século III a.C., que eles vão tentar, eles vão usar um discurso de retomar as leis do Licurgo, né, lá do século VI, para fazer uma Esparta regionalmente mais importante politicamente. Né? Isso inclui uma reforma do exército, isso inclui campanhas, né, expansivas para o que antes era o território de Esparta. E esse período ele vai ser um dos motores, né, que vai compor várias das fontes mais importantes que a gente tem sobre a cidade de Esparta, né? Mesmo essa cidade do século V, né? Apesar de ser uma ocasião mais posterior. Aí, sobre as fontes, né, sobre toda essa história, né, os primeiros que a gente tem, né, para o período arcaico são o Tirteu e o Alckmin. Né? Ambos são poetas, né? Então, e ambos, assim, viveram em Esparta, pelo menos o Alckmin a gente não sabe muito bem, porque algumas fontes falam que ele pode ter sido da Ásia Menor, mas também tem fontes que falam que ele é de Esparta, então fica essa disputa, mas, assim, enfim, ele viveu em Esparta, escreveu em Esparta, para espartanos, então é muito provável que esses dois indivíduos, eles de fato participassem da vida espartana, certo? E assim, eles são as únicas fontes que a gente tem que de fato podem ser assim caracterizadas. Né? A maioria das outras, tirando um fragmento ou outro de alguns historiadores do período helenístico, todas as fontes que a gente tem de Esparta, tirando Tirteu e Alckmin, eles são de gregos de fora, né? São de estrangeiros. Então é a visão deles sobre Esparta. Né? E isso é uma coisa muito importante quando você vai considerar, quando você vai estudar de fato a cidade. Né? Então, eu vou explicar isso melhor depois, mas aqui vocês podem ver, por exemplo, no período clássico, né, vai ali do começo do século V ao final do século IV. Só para te interromper, porque é o que você está falando, o professor Alex Oliveira perguntou se a Esparta que conhecemos hoje é fruto das narrativas dos atenienses. Então, ela é em parte fruto justamente dessas narrativas, né, mas porque assim, como você pode ver aí, né, como está aí, né, dentro do período clássico helenístico, a maior parte dos autores que escreveram sobre Esparta, eles eram de Atenas, né, mas a gente não pode falar que, assim, todos eles eram de Atenas. O Heródoto, por exemplo, por mais que ele fosse influenciado por Atenas, né, ele era de Halicarnasso, né, ele não era ateniense. O Aristóteles também, ele era de Estagira, ainda que ele tivesse trabalhado em Atenas, né. O Éforo também, eu acho que era da Ásia Menor, de uma cidade chamada Cine. Desses aí, a gente tem principalmente o Tucídides, né, e o Xenofonte, o Isócrates, o Platão, esses eram atenienses. E o Xenofonte é um dos principais, assim. Só que também, as ideias que ele descreve de Esparta, né, elas são muito mais relacionadas a ideias que ele tinha, ideologias dele próprio sobre o que era uma vida excelente, do que ideologias políticas relacionadas a Atenas. Né? Isso é mais o caso, por exemplo, do Tucídides ou do Isócrates. Então, assim, não dá para falar uma regra geral, né? Todos esses autores, eles tratam Esparta de um modo específico para cumprir agendas específicas, né? Então, assim, em poucas palavras, sim, boa parte do que a gente sabe de Esparta vem de Atenas,
mas não é tudo, entendeu? Tem vários outros pequenas contribuições de outros autores que devem ser consideradas também, e elas geralmente são, né? Como, por exemplo, no período helenístico, né, a gente tem o Plutarco. Plutarco, ele escreveu várias biografias espartanas, atribui-se a ele, né, por exemplo, uns compêndios, né, de ditos espartanos, né, de alguns ditados espartanos e espartanas, né, inclusive uma lista de coisas, de instituições da vida espartana. Né. E o Plutarco era da Beócia, né, ele estudou, óbvio, ele passou pelas escolas filosóficas de Atenas, mas, de novo, né, isso é outro contexto, a Atenas já não está mais, assim, no ápice da produção intelectual dela, já está ali à sombra de Roma, né. O Pausanias também, né, o Pausanias, ele vai explicar, ele vai fazer a gente não fala mais geografia, né, porque ele dá vários dados históricos, né, sobre as regiões por onde ele passa, e Esparta é uma delas, né. Então, esses autores, eles contribuíram muito para o que a gente sabe sobre Esparta hoje, só que eles devem ser lidos da maneira correta, né, porque apesar de eles falarem muito depois, muito do que eles falam é, assim, só jogado para o que Esparta era. Isso é perigoso. Mas, assim, isso vale para mostrar, né, que nem tudo que a gente sabe veio de mãos atenienses, né? Essas coisas, elas devem ser lidas mais contextualmente do que só sei lá, pela naturalidade do autor. Mas, obviamente, eu acho que não foi isso que o professor quis dizer. Mas, bom, acho que devo ter respondido. Então, eu vou passar para o próximo, né, que vai tratar justamente do próximo slide, né, que trata justamente dessa historiografia de como ver essas fontes. Né. A gente tem, assim, a maior parte da historiografia coloca essa obra, né, do François Ollier como, assim, o berço da história de Esparta, né, porque o Ollier, assim, ele escreveu esse primeiro volume de 1933, né, do livro dele, que é A Miragem Espartana, né. Mas, obviamente, muita coisa foi escrita antes. Desde o século XIX, a gente já tem acadêmicos discutindo tópicos sobre a história de Esparta. Mas o Ollier, ele é o primeiro que vê justamente essa diacronia, né, das fontes. Ele vê que cada autor que falou sobre Esparta, ele não estava falando, ele não tinha um compromisso de descrever exatamente como era, né, Esparta, como os espartanos viviam. Eles tinham agendas específicas, né? O Aristóteles tinha uma agenda específica de analisar constituições e propor qual era melhor. O Tucídides tinha uma agenda específica de colocar esses dois polos opostos, né? Enquanto Esparta era uma coisa, Atenas era outra, e isso no contexto da guerra, né? Então, todos os autores, assim, eles têm que ser analisados com uma especificidade muito grande sobre o que eles querem que Esparta fosse, certo? Não exatamente o que ela era, mas o que eles queriam que ela representasse. Então, aí, o Ollier, ele é o primeiro cara que faz isso, assim, e é muito interessante que, apesar de ele conseguir fazer isso muito bem, esse livro é fenomenal, assim, quem puder e quem conseguir ler e quiser estudar Esparta, passe por ele, que ele é muito visionário, assim, em alguns pontos, né, obviamente, toda obra, ela precisa ser atualizada, mas essa é muito interessante, só que ela é mais interessante ainda porque todo mundo sabe o que aconteceu, né, depois de 1933, né, que aconteceu a partir de 1935, que é o nazismo na Alemanha. Né? E os nazistas fizeram, além de várias outras coisas que eles estragaram, né, eles estragaram também justamente a história de Esparta, porque Esparta é tomada por eles como um exemplo de conduta, né, e isso ó, não estou tirando da minha cabeça, como vocês podem ver, esse von Falcano, ele publicou em 1942 um livro unicamente sobre Esparta, né, e o título dele, assim, traduzindo assim, livremente, é Esparta, a luta de um povo nórdico, né, de uma cultura nórdica, Nordische, né. E nesse prefácio, né, do Kurt Peter, que ele era diretor da escola Adolf Hitler, né, que foi uma das responsáveis por formar a juventude nazista, ele deixa muito claro que Esparta é um modelo de educação, é um modelo de sociedade, mas justamente porque um dos objetivos, né, dos nazistas era construir um grande império, né, como vocês podem ver aqui nessa parte aqui embaixo. E é muito interessante isso, né, porque os nazistas, eles usam tanto esse teor, né, sei lá, um pouco totalitarista, que se achava que Esparta tinha, mas totalitarista para um bom final, né, que você tenha esse controle do Estado por uma classe que é melhor, que ela é melhor educada, que ela é melhor treinada, e por isso ela deve governar, né, e eles também têm os espartanos também teriam essa ideia do militarismo, que a gente vai ver também, que é uma coisa que precisa ser, que não é tanto assim,
mas que tem essa ética militarista, né, essa ideia de que eles precisavam disso para criar um império, como Esparta criou, como deu certo, né, para Esparta, provavelmente daria para eles, e também porque Esparta é um exemplo do que evitar para não se ter uma crise, né, que é justamente, que a gente vai ver depois, né, a principal teoria dos antigos para a crise de Esparta é justamente a crise pelo império, né, que é a mesma crise que, sei lá, eles usam para justificar porque a Pérsia perdeu para os gregos, né, eles ficaram ricos, ficaram moles e perderam para os que eram mais pobres e precisavam se esforçar mais. É a mesma ideia, por exemplo, que usam para justificar a derrota do Alexandre, né, ele conquistou o império, amoleceu e por isso perdeu, né. Mas, enfim, tudo isso, né, tá inserido naquela questão, né, do uso do passado, e isso a gente vê claramente aí nessa introdução, né, do livro sobre Esparta para nazistas, para educar nazistas, né. E o problema disso é que, assim, pelo menos na literatura inglesa, né, eu não fiz um apanhado muito grande ainda sobre as outras literaturas, mas na literatura anglófona, teve, assim, rolava meio que um tabu, né? Você não podia estudar Esparta porque, afinal de contas, por que você está interessado nisso, né? Se é justamente o exemplo, né, que os nazistas usaram para a sociedade deles. Então, isso vai criar um vácuo, assim, muito grande de estudos específicos sobre Esparta, entendeu? Mas eu não digo estudos específicos sobre Esparta, digo estudos específicos de pessoas que procuraram estudar Esparta nas suas especificidades, né? Como a gente vai, tipo, como o Ollier, né? Como a gente pode ver aqui nesse estudo da Kathleen Crimes, que é de 1949, ela é um dos exemplos de vários acadêmicos, né, que, assim, estavam estudando uma coisa, por algum motivo tropeçaram em Esparta e acharam legal escrever um livro sobre Esparta. Obviamente, são esforços, assim, são esforços justificáveis, mas, assim, eles não levam em consideração as especificidades do estudo de Esparta, né? Então, eles analisam Esparta como se fosse qualquer outra história, e não é bem assim, né? Como vocês podem ver nessa introdução dela, a Kathleen Crimes, ela reproduz uma teoria que as próprias fontes falam, mas que a gente tem que desconfiar, que é que as leis daquela Esparta que a gente conhece, né, elas são muito antigas, né? Os antigos achavam que elas tinham, sei lá, 400 anos já no período clássico, sendo que ela foi inventada, foi reformada, né, naqueles moldes cerca de, sei lá, 100 anos antes, no máximo. Então, o que a Kathleen Crimes faz é estudar justamente o período posterior, né, que é, na verdade, a Esparta helenística, e na parte 2 ela estuda a Esparta mais antiga, ou seja, a Esparta do período arcaico, com o objetivo de traçar sobrevivências entre esses dois períodos, né? Ver como que as coisas no período helenístico, elas refletem coisas que foram preservadas desde o período arcaico. Isso vai ser uma coisa muito comum na historiografia de Esparta, em meados do século XX, né? Se achar que Esparta era uma cidade, assim, super conservadora, que não evoluía no tempo, né? Como vocês podem ver no discurso do Tucídides, né, que eu acabei de falar para vocês. Fala, Igor. Porque a pergunta tem a ver com o raciocínio anterior, de novo do professor Alex. É a partir dessa interpretação de Esparta que nasce a ideia de uma raça ariana na Alemanha nazista? Então, assim, pelas minhas leituras até agora, a raça ariana, a ideia da raça ariana, ela já existia antes dessa conexão com Esparta, né? Essas coisas foram juntadas para, assim, avançar o discurso, né? Mas um dos principais responsáveis por isso, né, é um alemão chamado, acho que é Karl Müller, que ele escreve 2 livros, justamente intitulado Os Dórios, né, para provar essa conexão entre os Dórios e essa raça ariana, né? Como sobrevivências de Esparta mostram que a gente tinha, né, que eles tinham traços, né, vindos dessa mesma raça. Então, assim, não dá para dizer que Esparta foi um modelo de invenção, mas ela foi um modelo conectado, né? Pelo menos é mais ou menos isso que a historiografia pensa hoje, né? Foi mais um uso do passado do que foi uma junção, né? De passados, na verdade, né? Não um uso específico. Mas, assim, bom, acho que é isso, né? Ela não dá origem, né? Ela entra na narrativa, né, que estava sendo construída naquele período. Aí, né, voltando aqui pro Tucídides, vocês podem, sei lá, conseguir dar uma lida ou só nas partes grifadas. Esse é um discurso que o Tucídides atribuiu aos coríntios, né, porque senão ia ficar muito desconfiável, né, se fosse ele falando.
mas ele claramente diz que, ele coloca, né, Esparta e Atenas como dois polos opostos, né? Atenas é a polis dinâmica, é a cidade dinâmica que toma iniciativa, né, para fazer coisas, para inovar, enquanto Esparta é aquela cidade que é confortável, conservadora, que mantém os mesmos modos, né, de viver, de conduzir, né, a relação deles com os aliados, e isso é colocado como um problema, né? Então, são reflexos como esse, né, que você vê em trabalhos não especializados em Esparta, desse meio termo, né, entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da historiografia mais específica sobre Esparta. E outro exemplo, né, rápido aí que eu vou falar para vocês é do Dan Boer, né, de novo, anglófono, né, escreveu em 1954, e é interessante que ele diz claramente, né, na introdução do livro dele, que o livro dele é basicamente um comentário sobre a obra do Plutarco, né, que o Plutarco ele escreveu essa obra, né, o Licurgo, a vida do Licurgo, né, dentre as biografias dele, mas isso lá no século I depois de Cristo, dizendo assim, dizendo quais foram as leis, né, que Licurgo teria estabelecido para a Esparta clássica. Só que, como eu disse para você, né, no século III tem aquelas revoluções que tentam, aquelas reformas, as tentativas de reforma que tentam reviver uma Esparta do período clássico, mas com muitas diferenças para, sim, justificar coisas daquele tempo, né, que eram necessárias naquele tempo. E é essa Esparta que que o Plutarco, né, ele reflete muitas vezes no Licurgo. Então, assim, você está pegando um negócio do século I, depois de Cristo, que bebeu em muitas fontes do século III e II antes de Cristo para falar sobre uma coisa que é lá do século IV, V e VI antes de Cristo, né? Então são várias camadas que, se você não levar em conta, você acaba fazendo um comentário assim totalmente anacrônico, né? Dependendo de como você analisa as fontes. Aí, né, dito isso, né? Mas chegando mais perto, né, da gente, a gente tem essa obra do Finn, né? Esse artigo que foi muito bem traduzido, né, para o português, que também é seminal, né? É ele que introduz essa ideia de que houve uma reforma, né, em Esparta, em mais ou menos 550, que hoje, né, a ortodoxia que se pensa, que ele mostrou, não, essa Esparta que a gente conhece aqui, ela não era a mesma de, sei lá, dos 400 anos atrás, né? Do século V, não era a mesma do século VIII, do século IX. Ela era uma Esparta diferente, ela passou por mudanças, e essas mudanças têm que ser levadas em conta, né? Principalmente tanto antes quanto depois, né, dessa história que a gente quer estudar. E esse é um artigo muito seminal, ele deu origem a várias outras teorias, então, assim, se vocês tiverem uma curiosidade e quiserem ler alguma coisa, eu indico esse artigo, porque ele tá fácil, né? E também tem esse livro da Elizabeth Rawson, né, que ela faz um estudo assim relativamente bem detalhado sobre como Esparta foi pensada no pensamento ocidental desde a Grécia Antiga até mais ou menos ali a década de 60, né? O que é muito interessante, porque ela passa por todos os episódios, incluindo os antigos, passando por Rousseau, passando por todos esses pensadores renascentistas, passando pelo nazismo também, até chegar no período dela. Obviamente, ele está um pouco desatualizado hoje, né? Porque a gente tem mais 50 anos de história aí, né, para ser atualizado. Um dia, se Zeus quiser, alguém vai completar essa lacuna. Mas esse também é um bom estudo, assim, para começar essa discussão, né, para ver como a Esparta de cada época é uma Esparta específica, que responde às necessidades daquela época, né, não é uma Esparta atemporal, né, que dura desde o século VIII até o segundo depois de Cristo, né. Então, isso é muito importante, assim. Eu só não vou tratar dos renascentistas aqui, de todas essas outras exceções, porque senão ia ficar um curso gigantesco, né. E o objetivo aqui é a Esparta antiga, né, não é a Esparta renascentista. Então, essa obra do Paul Cartwright, ainda que ela mantenha, né, bastantes ortodoxias, né, de Esparta, dessa Esparta antiga e atemporal, é interessante porque ela inaugura, né, em 1979, meio que umas 3 décadas de vários trabalhos específicos sobre Esparta, né? São acadêmicos especializados em Esparta, discutindo pontos específicos sobre a cidade, né? Então, é um dos marcos, assim. Talvez não seja a obra mais influente, mas ela foi durante muito tempo, né? E hoje, assim, especificamente, a gente pode apontar esse companion, né, sobre Esparta, que foi lançado pela Wiley em 2018, bem recente, que todas as pessoas que contribuem, né, são especialistas, escrevem sobre coisas que elas já escreveram no passado, então é um ótimo volume, assim, para quem quiser tanto se atualizar, né, sobre os estudos sobre Esparta, quanto para começar qualquer tipo de discussão ali. Ali tem várias coisas interessantes.
E no Brasil, né, recentemente, felizmente, né, foi organizado um volume sobre estudos de Esparta aí, pelo Fábio Vergara Cerqueira, né, e pela Maria Aparecida de Oliveira Silva, que também inclui vários artigos sobre temas variados, né, nem todos os autores são especialistas sobre Esparta, mas alguns deles são, e o que eu li até agora é tudo muito bom, então eu, de fato, recomendo, assim, para quem quiser começar a estudar Esparta. Tem várias discussões que já estão em voga faz muito tempo, tem novas discussões, novas abordagens. Fala, Igor. Então, o Alex está perguntando novamente, ele quer saber se você conhece, se você acha bom o livro História e Razão em Tucídides, que é da Jaqueline de Romilly. Eu não conheço. Eu lembro que eu li muito tempo atrás, eu acho que quando eu estava na graduação, mas, assim, eu lembro que era um livro base, assim, para você entender um pouco da racionalidade da obra em si, mas, assim, em relação à Esparta, né, porque o estudo do Tucídides é gigantesco, né, eu acho que tem coisas mais específicas, assim, melhores, né, se for esse o caso. Mas, assim, como todo livro, né, que é um clássico, ele passa por algumas contestações que elas são respondidas, né, na historiografia conforme as décadas, né? Então, por mais que seja um clássico, eu acho que vale a pena também dar uma olhada em coisas mais recentes, né? Porque, se eu não me engano, esse livro é do século XX, mas eu não sei exatamente de quando. Bom, mas enfim, sobre o Tucídides eu acho fenomenal. Agora, sobre Esparta, eu acho que tem coisas mais recentes que merecem ter atenção também. Mas, óbvio, ajuda, né? Sempre ajuda. Às vezes você descobre uma coisa que o cara que estuda só Esparta não saberia sobre o Tucídides, né? Mas, assim, então vale a pena, né? Óbvio. Agora, bom, acho que de historiografia isso já acabou, né? Deu para ter uma ideia mais ou menos de como a gente está estudando Esparta, de como é a trajetória dos estudos sobre Esparta, né? Que, bom, toda a ciência tem, né? Então, agora eu vou situar vocês um pouco, assim, geograficamente, do que é essa coisa toda que eu estou falando. Como vocês podem ver, Esparta ficava no Peloponeso, né? Que é essa ilha na Grécia aqui, na parte mais ao sul da Grécia, né? Esparta ficava aqui, na região que hoje a gente conhece como Lacônia, né? Antigamente não existia esse nome, antigamente tudo isso aqui era chamado de Laconique, que é mais ou menos como um Lacônica, terra lacônica, né? Porque ela estava sob o controle de Esparta, e ela controlava essa outra região que hoje a gente conhece como Messênia, que também é um nome antigo, mas antes ela também era conhecida como Lacônica, né? Aí, bom, isso eu vou falar para vocês de novo depois, né? Mas aqui a gente tem pontos importantes, né? Argos fazia fronteira com Esparta e manteve uma inimizade, sim, histórica com ela. A Arcádia ia mais para lá, mais para cá, horas apoiava, horas não apoiava Esparta, tinham vários conflitos. Élida, né? A Elis ficava mais ou menos aqui em cima, assim, né? Que controlava o santuário de Olímpia, mas tinham boas relações com Esparta, assim como Corinto, né? A Caia já era um pouco mais distante, não tinha muito porquê Esparta fazer esforços para se aproximar da Caia. Mas, enfim, é isso aqui que eu estou querendo, dessa região que a gente vai tratar principalmente nesse mini curso. Esparta ficava aqui num vale do rio Eurotas, que ele corre mais ou menos nesse sentido aqui, que deságua aqui em cima, no topo do Golfo da Lacônia, né? E esse é esse vale que se concentra a maior parte dos territórios espartanos. Eles controlavam mais, óbvio, mas nem tudo era controle direto de Esparta, né? E eles eram separados da Messina por esse monte aqui que vai ser bastante importante, o Taígito, né? Ele tem o topo dele, eu acho que aqui é uma cadeia de montanha que chega a quase 2.400 metros de altura, então é uma barreira assim significativa, né, entre uma região e outra, mas isso não vai impedir Esparta de se expandir para lá. Mas assim, é mais ou menos isso, né? Que é mais ou menos essa região que a gente vai tratar, certo? Então, se tiver alguma pergunta também, onde fica o quê, qualquer coisa, pode perguntar aí. Então, agora, saindo disso, né, a gente vai para Esparta em si, né, que é esse conjunto de vilas aqui, né? É engraçado que boa parte das discussões sobre Esparta, a cidade de Esparta, se foca principalmente no fato de que o Tucídides fala, né, no começo do livro dele, acho que livro 1, capítulo 10, passagens acho que 2 e 3, que Esparta era muito diferente, né? Se qualquer pessoa que visse os vestígios de Esparta ia pensar que ela não era tão poderosa assim no passado, que ela não tinha monumentos, ela não tinha muralhas, ela era organizada em forma de vilas, né?
e essas vilas são essas aqui, Meso, Sinussura, Límina e Pitana, enquanto que, sei lá, Atenas, por exemplo, ou outras cidades, né, com aqueles monumentos gigantescos, elas iam parecer muito mais poderosas do que elas eram de fato. E isso foi, assim, um ponto, isso ditou como a historiografia via Esparta de uma forma, assim, incrível, né? Até que, no começo desse século, né, acho que em uma obra de 2009, né, sobre perspectivas comparativas entre Esparta e outras cidades, uma discussão muito interessante do Stephen Hodgkinson, né, que é um dos maiores, eu acredito, né, que é o maior especialista moderno sobre Esparta, e o Mogens Hansen, né, que é um dos principais estudiosos sobre a questão da cidade grega antiga, né, eles discutem para ver se Esparta é ou não uma cidade excepcional, justamente por isso, né, que ela era formada por vilas, não tinha muralha. E é uma discussão muito interessante, né, porque o que entra em questão, no final das contas, é o que era uma cidade. Né? Tem como você definir uma cidade grega? Tipo, não, a cidade grega tinha essas estruturas, se não tem isso, não é uma cidade. Isso enquanto vários antigos falam que Esparta era uma cidade, entendeu? Então, assim, de novo, né, voltando para a questão da interpretação da fonte, né, o que o Tucídides, para mim, né, o que o Tucídides queria fazer ali é estabelecer essa oposição entre Esparta e Atenas. Né? A obra dele quase é que completamente isso, né, colocar essas coisas como dois opostos. E, assim, eu pelo menos não conheço nenhuma outra cidade na antiguidade que tinha uma formação que mantinha os nomes de vilas, né? Porque essas vilas, elas meio que são o resultado de um processo que a gente chama de cinecismo, né? Que é syn e oikismos, né? Que é viver junto. Então, provavelmente foi um processo no qual várias vilas que começaram a habitar ali, né, ao redor de uma acrópole, elas passaram a formar uma cidade única, né? E isso começou a acontecer, que a gente sabe, né? Mas, assim, isso, obviamente, não faz Esparta menos cidade do que uma outra, assim. Esse traçado da muralha era só do século III, assim. Aí tem várias discussões, né? Mas por que Esparta não construiu muralha? Uma das respostas mais fáceis é que ela não precisava. Né? Ela tinha um poder político muito significativo que ela não precisava se preocupar com invasões. Só no século III que isso é um perigo de fato, né? Depois de várias invasões que quase chegam a destruir a cidade. Mas, enfim, isso não, mesmo que não fosse essa a resposta, isso não diminuiria a ideia de que Esparta era uma cidade de fato. Né? Mas, enfim, esse processo, né, de ocupação, ele começou lá pelo século VIII, né, começo do século VIII, final do século IX, nessa região aqui, né, entre a Acrópole e Limnae, né, que é uma das vilas de Esparta que hoje, né, no grego moderno, Limnes significa lago, né, nessa época, antigamente era mais uma ideia de pântano. Isso porque o rio Eurotas, né, que está aqui, que é o principal rio da Lacônia, ele transbordava, né, e assim alagava essa parte. A gente vai ver depois porque que isso é muito importante para a gente, mas por enquanto é só uma curiosidade, né? Então, assim, passando, né, para o próximo. Então, assim, esse conjunto de vilas, né, ele ficava aqui. E depois, né, ele veio incluir, se pensa, né, que ele veio incluir outra vila que era Mycale, né, que ela ficava um pouquinho longe de Esparta. Mas, assim, nada demais, assim, ela só ficava um pouquinho longe, a ponto de não poder ser considerada a mesma cidade, né, mas ela fazia parte, né, do todo de Esparta, ou se pensa, né, não se tem certeza, mas se acredita que era assim. E a primeira questão, né, sobre a história, né, dessa cidade, que depois que ela foi fundada e estabelecida, é o processo de expansão dela, né, porque isso, assim, dita mais ou menos como é que ela vai se comportar em relação não só à própria região, né, mas em relação ao Peloponeso como um todo. Aqui eu coloquei para vocês esse textão, vocês não precisam ler, eu vou falar o que é, do Éforo, né, que ele é um dos historiadores de meados do século IV, né, que ele fala sobre Esparta, uma das tradições, né, sobre Esparta, que quando os Heráclidas, né, que a ideia, tem uma narrativa, né, que os Heráclidas, os filhos de Heracles, eles voltam para o Peloponeso para reivindicar terras que eram de Heracles, né, que Heracles tinha conquistado, mas só que ele deixou outros reis como regentes, né. E esses seriam, e os Dórios, né, que acompanharam esses Heráclidas, eles ocupam Argos, Esparta, Messênia e, assim, deslocam outras populações para outros lugares, inclusive a Caia, né, lá em cima. Mas, enfim, isso dito, uma das ideias do Éforo, né, é que parte essa expansão ela não aconteceu, né? Esparta chegou lá, dominou tudo, e estabeleceu que ela ia ser o centro, né, da região,
E é interessante que, apesar do processo que ele descreve, né, de transformação de Esparta de um de vários reinos para o reino, né, que controla todos, é justamente a submissão dessa região chamada Elos, né, da planície de Elos, que era uma região extremamente fértil, porque é aqui que deságua, né, o rio Eurotas, ele traz sedimento de todo o vale de Esparta, né, que aqui tem uma cadeia de montanha chamada Parnon, aqui tem uma cadeia de montanha chamada Taygeto, aquela que eu já falei. Todos os sedimentos desses lugares, eles escoam para o Taygeto e ele, assim, assoreia meio que um pouco essa região aqui e torna ela, assim, muito fértil. Então, é meio que tentou-se criar uma narrativa, né, para essa expansão. E uma dessas narrativas foi justamente que Elos era um lugar que os ilotas habitavam. Vocês provavelmente já ouviram falar dos ilotas lá no colégio ou em qualquer outro lugar. Mas os ilotas, eles, quem não ouviu falar, ou quem não lembra, os ilotas, eles eram os escravos de Esparta, né? Eram eles os responsáveis por trabalhar a terra que dava o principal meio de sustento de Esparta, né? Então, é interessante, né, que o Éforo, aí depois o Estrabão, se não me engano, eles fazem a mesma relação entre o nome dessa região, né, Elos, e os ilotas, né? Apesar de que, assim, outros estudos linguísticos comprovam que essa relação não existia, né? Os ilotas, eles vêm de um radical hel, né, que denotava prisioneiros de guerra, né? Então os ilotas não necessariamente eram os habitantes de Elos, né? Essa é só uma narrativa para justificar, né? Uma narrativa posterior, mas assim faz algum sentido para justificar essa primeira expansão de Esparta, né? Então a gente pode pensar que a primeira movimentação de Esparta foi em direção ao sul, né? Isso lá pelo, sei lá, pelo século VIII, mais ou menos, assim. E depois disso, né, a gente tem outro momento, que aí a gente já tem fontes literárias do período para falar sobre isso, né, que é o Tirteu, que é aquele poeta que eu mencionei para vocês no começo, que ele fala, né, ele tá em meados do século VII, mas ele tá produzindo poemas para uma guerra, que eles estão lutando contra os messênios, mas é interessante que, pelo menos nesse fragmento, ele diz, né, que houve uma guerra anterior a essa, que os pais dos pais dele, ou seja, 2 gerações antes, eles lutaram, né, por 19 anos, já contra os messênios, né, e que eles fugiram para Itome, né, esse monte aqui. Então, assim, é interessante que esse 19 anos, tem gente que fala, tem autores que acreditam que se pode levar ao pé da letra, né? Não, isso era uma marcação do tempo exato, mas também tem gente que fala que não, era uma marcação do tempo, como a gente fala, há muito tempo atrás, sabe? E é engraçado porque 19 anos é quase 20, né? Que é o mesmo, mais ou menos o mesmo período da Guerra de Troia e do retorno de Ulisses. Então, tipo, é meio que poderia ser uma metáfora para muito tempo atrás. Mas, assim, em geral, se acredita, que, já que ele está falando de meados do século VII e 2 gerações antes, mais ou menos no final do século VIII, Esparta já está se expandindo, né, em direção a Messênia. Só que é interessante que, pelo menos nessa, se a gente interpretar, né, eles fugiram dos altos do Monte de Itome, e Itome é um monte aqui que ele controlava exatamente o Vale do Rio Pâmiso, né, que é de novo, é o mesmo processo do Eurotas, só que na Messênia, né, ele deixa essa região aqui, né, essa região do meio da Messênia, extremamente fértil, até mais que a Lacônia, né? Então, assim, é natural o interesse, né, um interesse expansivo de Esparta. E quando ele fala que fugiram dos montes de Itome, se acredita, né, que essa dominação primeira, ela só se dava nessa área específica, né, ela não dominava o resto aqui. E, né, aí entre isso e a próxima guerra, né, a gente não tem muitas fontes, né? Mas aí como a gente data o Tirteu, né? Dentre várias outras coisas, uma das coisas interessantes do Tirteu é que ele mostra a consolidação do que a gente chama hoje de estilo de combate hoplita, né? Que é aquele clássico, né, que a gente vê em filme, vê em todo lugar, que é esse tipo de armamento, né, uma couraça, um elmo, um escudo, o aspis, né, o clássico escudo grego, que em forma de falange já. Essas coisas existiram antes, mas a primeira figuração desses armamentos organizados numa falange é esse vaso aqui, o vaso Chigi, né? Que ele está na Itália hoje, ele é um vaso proto-coríntio, ou seja, ele foi feito em oficinas em oficinas gregas, né, atualmente importado para cá, e ele foi encontrado na Itália, né, numa tumba.
Mas essa é a primeira imagem, né, que a gente tem, a primeira depicção, né, que a gente tem de uma falange, né, do que pode ser interpretado como uma falange. Então é muito provável que o Tirteu esteja descrevendo justamente isso, né, quando ele está descrevendo, quando ele está fazendo essas odes, né, para mover, né, os soldados de Esparta nessa guerra que eles estavam travando. Quem quiser, assim, mais informações sobre isso, essa tese de doutorado do Rafael Brunhara, ela está publicada pelo EDUSP também, mas ela tem online, assim, é extremamente boa, tem várias discussões super relevantes para a obra do Tirteu sobre o momento, sobre o contexto, né, de performance do Tirteu. Então, assim, eu super recomendo. Mas, enfim, dito isso, né, a gente sabe mais ou menos dessa época. E, assim, a ideia é que o Tirteu está descrevendo um segundo processo de conquista, né? Um segundo processo que agora não se limita mais a esse vale do rio Pâmiso, né? Ele avança, né, para o resto da Messênia, né? Inclusive para a costa oeste, né, da Messênia, o que é assim, extremamente importante, né? Porque aí, sei lá, os focos de revolta, por exemplo, eles diminuem, ou assim, tem um controle maior sobre esse território, né? Só que como que a gente sabe disso, né? A gente sabe que aqui, essa cidade aqui, Metone, ela foi dada aos náuplios, né, o Pausanias, ele fala, provavelmente era uma tradição da cidade, né, então não tem muito por que a gente duvidar que os metônios acreditavam nisso. E Náuplia é uma cidade aqui da Argólida, né, que, assim, arqueologicamente a gente sabe que lá pelo final do século VII, né, a cidade foi de fato destruída por Argos, né, que usou essa estratégia de dominação com várias outras cidades, então Tirinto, Micenas, Azine, todas essas cidades elas são destruídas para consolidar o poder de Argos, né, naquela região. Argos ficava mais ou menos, era vizinho de Náuplia. Então a gente sabe que Náuplia foi destruída mais ou menos nessa época, né, e que eles deram um território na costa oeste, no ponto máximo, assim, ao sul da Messênia, para essas pessoas. Então eles tinham o controle da região. Então por isso que a gente acha que agora dessa vez é toda a Messênia que é incorporada por Esparta, né? E bom, e é isso, né? Mas assim, antes da gente passar, né? Vocês já me ouviram? Estão me ouvindo? Manda. É bom que eu ia mudar de assunto. Então, eu deixei passar, porque você também já foi para o Tirteu. Temos aqui algumas perguntas. Olha, o professor Alex, de novo, perguntou uma coisa mais conceitual. Ilotas eram servos ou escravos? Então, isso a gente vai discutir mais a fundo amanhã, assim, mas eu adianto já que, assim, essa ideia de servo, ela é uma ideia, assim, já um pouco antiga, né, da historiografia, mas, assim, as comparações que você faz, né, com o servo ligado à terra, né, daquelas metáforas medievais, ela não se adequa totalmente aos ilotas, assim, tem alguns pontos que se aproximam, outros que não. Mas, assim, o mais seguro, o que a gente sabe de fato, é que os ilotas eles eram escravos de espartanos, pessoalmente ligados a um mestre espartano, só que eles tinham algumas coisas que diferenciavam eles de escravos comuns, né? De escravos propriedade comuns. Né? Como eles, por exemplo, não podiam ser vendidos fora do território. Né? Isso é porque, assim, eles eram essenciais para que a gente vai discutir amanhã, que eles eram essenciais para a manutenção da economia espartana. Então, eles não podiam, assim, você não podia só simplesmente decidir ir embora e vender todos os seus ilotes, porque eventualmente Esparta ia ficar sem mão de obra. Assim, entendeu? Então é muito mais seguro dizer que eles eram escravos de espartanos com algumas legislações ligadas a eles, assim, mas não a ponto de eles serem servos, assim, servos do Estado, como alguns dizem. Manda a próxima aí. Tem o Gustavo Cantissani. O estilo de combate espartano tinha alguma ligação com a sua sexualidade / educação? Vixe. Então, essa Esparta que a gente está falando aqui, ela ainda é aquela Esparta do período arcaico, né? Mas a gente também vai discutir isso no próximo amanhã. Né? Mas assim, o que eu posso adiantar assim é que o estilo de luta, assim, ele é um pouco uniforme na Grécia, né? Porque pelo menos a falange, né? Até o Filipe II, né? Da Macedônia vir bagunçar tudo, junto com Epaminondas, né? De Tebas. Mas isso ali no século IV não tinha muito que mudar, né? No estilo de combate euclítico, assim. Então, o que a gente tem, as influências eu acho que eu não posso nem dizer homossexualidade,
Mas, assim, essas práticas sexuais e ou mesmo, sei lá, de relacionamentos entre homens, elas eram muito mais destacadas, assim, no meio social do que no meio militar específico. Obviamente, tem influências, como, por exemplo, eram os Erastes, né, o mais velho que amava o mais novo. Né? É ele que introduziu o jovem espartano numa cicítia, que era a unidade mínima do exército, né? Então é por ali que eles se organizavam. Mas assim, tem tem um apotegma, né, um ditado que eu acho que diz isso, assim, mas são poucas coisas, assim. As fontes que a gente tem para falar isso, sei lá, do século terceiro, assim. Então, e eu nunca vi, pelo menos nas fontes do século V, alguma coisa que apontasse isso. Entendeu? Então, assim, pode ter existido, né? A gente não sabe, mas assim, as fontes do período clássico elas não falam muito sobre isso. Tem mais? A Janete Furtado e o Guilherme eles estão pedindo para você falar um pouco sobre educação espartana, mas eu acho que também é o mesmo caso. Você vai vir a falar sobre isso ainda. Sim. Eu só não falo aqui agora porque eu não Eu ouvi, vou só Igor. para dar uma dica pro pessoal. Eu vou só para dar uma dica pro pessoal. Eu sei que todo mundo tem um assunto de preferência com Esparta, mas o Gabriel vai abordar esses assuntos. Assim, podem ficar tranquilos. A gente vamos, assim, não é criticando ninguém, mas vamos fazer perguntas conforme ele vai falando, porque ele vai chegar a falar de coisas ainda que vocês estão ansiosos para ouvir, entendeu? Então, mas pode continuar aí. Não, eu acho fenomenal esse interesse, mas assim, eu só não falei da educação ainda porque essa educação ela ainda não existe, né? A gente está falando do século sétimo, sexto, assim, essa educação ela tem um contorno mais específico a partir da segunda metade do século sexto, né? Por isso que a gente vai tratar amanhã com mais detalhe, mais especificamente, tanto meninos quanto meninas, como que eles eram educados, que é essa sociedade, é outra sociedade, assim, entendeu? Mas a gente vai tratar, não se desesperem, né? Aqui a gente está construindo essa Esparta que todo mundo quer ver. Ainda ela não existe. Mas também é para prendê-los até amanhã, né, gente? Se a gente revelar tudo de uma vez, a gente perde audiência. Amanhã fica só eu e o Gabriel aqui. A gente tem mais uma, que é do Guilherme Oliveira, o nosso Gui. A respeito Manda. das táticas de guerra espartanas, elas foram inovadoras ou foram um mimetismo de outras táticas que as cidades limítrofes a eles tinham? Certo. Então, nesse período aqui que eu tô descrevendo, que eu estou tratando, né, assim, tem-se mais ou menos a forma de combate hoplítico, ela surgiu no século VIII, né, no final do século VIII, ali em 700, 690, por aí. E essas coisas, elas provavelmente não vieram de Esparta, né? Então, Esparta, assim, como todas as outras cidades da Grécia, né, ela recebeu, né, influências desse novo estilo de guerra, que provavelmente veio ali da Grécia Central, talvez de Argos, a gente não tem muita certeza, mas elas foram, assim, adaptadas por Esparta para as necessidades delas. No período clássico, né, que a gente vai discutir amanhã também, Esparta tinha, sim, algumas coisas específicas dela que eram, assim, admiradas pelos outros gregos. Mas como a gente vai discutir também, essa ideia de que todo espartano era um soldado profissional, assim, ela é muito difícil de se manter com as fontes, entendeu? Então, sim, estrategicamente falando, sim, tinham coisas que a diferenciavam de outras cidades, mas não nesse período ainda. Nesse período, Esparta, como eu vou tentar mostrar de novo, ela era uma cidade muito parecida com todas as outras, assim, né? E a Esparta posterior, por mais que ela tivesse coisas específicas, ela também, assim, reflete algumas respostas só diferentes das respostas de outras cidades, né? Incluindo essas táticas militares, né? Mas isso a gente vai desenvolvendo. Tem mais alguma coisa, Igor? Não, por enquanto não. Sucesso. Então, assim, retomando, né, depois da Segunda Guerra Messênica, Esparta toma, né, a Messênia de fato, que ela estabelece o controle sobre os ilotas, tanto da Lacônia, né, que provavelmente habitavam mais essa região, quanto essa região, né. Então, e assim, uma das consequências, então, assim, continuando a pergunta do Guilherme, se eu não me engano, né, que eu vou falar agora, uma coisa que vocês provavelmente viram, né, dada as perguntas, é que Esparta parece uma cidade super militarizada já, né? O Tirteu tá escrevendo sobre guerra, falando sobre guerra, e ele é uma das poucas fontes
tem de Esparta, então o negócio devia ser importante, né? Só que vamos fazer uma comparação rápida aqui, ó, pelo menos nesse fragmento do Titã, né, que ele destaca duas coisas, né? Ele destaca a ideia, né, de que você morrer pela cidade é uma coisa gloriosa, não só para você, né, mas também para sua família, como isso é uma coisa importante, né, para o cidadão, como isso é uma coisa importante para o caráter do cidadão, e como essa morte, apesar de ela ser tão gloriosa, ela produz, né, um luto, né, disseminado assim pela cidade. Os filhos vão visitar o túmulo do guerreiro, né, quase como um santuário para ele. As gerações vão se inspirar nesse soldado. Isso é basicamente o que a gente espera da Esparta que a gente conhece, né, uma cidade, sim, estritamente guerreira, que perdeu ou morrer, né, que é essa imagem que a gente tem. Só que aqui em meados do século VII ainda, né, ali em 650, 640, para mais ou para menos, né, sempre, a gente tem, por exemplo, o Calino de Éfeso, né? O cara lá da Ásia Menor, assim, vários outros, mas esse aqui é uma boa comparação. Ele tem os mesmos conteúdos, né? Ele lutar pela terra, que glorifica a família, o povo tem saudade, né, do varão que morreu, do homem que morreu, que ele vai ser glorificado até depois que ele morrer, as pessoas vão ter eles, né, como exemplo. Então isso aqui serve para vocês verem que, pelo menos nessa época, Esparta não era uma cidade muito diferente das outras, né? Essa ideologia, né, é meio que uma ideologia aristocrática, né? É o cara que tem dinheiro, né, para pagar toda aquela panóplia, né, combater e ser glorificado por esse esforço, né? Tanto que esses poemas eles não eram de graça, né? Uma boa parte deles você tinha que pagar para um cara fazer um poema para você, né? Então, assim, Esparta nessa época ainda era muito parecida com todas as outras cidades. Essa ideia do militarismo, esse elogio, né, do militarismo, ele é muito disseminado na Grécia. Ele não é específico de Esparta, apesar de Esparta ter um poeta militarista, né, se a gente pode dizer assim, que também escreveu sobre outros temas, inclusive políticos, né? Tem um poema dele chamado Eunomia, que é justamente sobre as coisas internas de Esparta, né? Nada a ver com guerra, é outra coisa, assim, né? Então não fiquem com essa impressão, né? Já aqui, a gente vai chegar nela, mas ainda não é essa que a gente vai falar, né? Mas é isso, assim. Então, assim, vocês devem estar se perguntando, mas por que eu falei das guerras messênias, né? Porque, assim, tudo indica que as guerras messênias, né, elas tiveram uma importância significativa justamente no crescimento de Esparta, do corpo cívico, de todas as instituições de Esparta, né? E aqui, né, eu vou usar um exemplo, não dá para falar de todas as consequências, né? Mas, assim, tem esse santuário, né, o santuário de Artemis Orthia, né, que ele ainda, tipo, as fundações ainda estão lá para você ver, se um dia alguém for lá, ainda dá para ver esse santuário. Mas é interessante porque esse santuário ele mostra muito bem qual foi a vida de Esparta, né, ou a vida dos habitantes de Esparta, né? Ele traça muito bem na vida do santuário, ele reflete muito bem isso. Então, assim, vocês podem ver, as primeiras estruturas, né, digitadas em amarelo, elas não são estruturas de um edifício, né, lá, mais ou menos no começo assim, ali em 800 a.C., 700, né, do século VIII. São só demarcações do território que era do templo, né, era o Têmenos, né, a região sagrada. Aí, depois, né, da Primeira Guerra Messênia, o que acontece? Que aconteceu ali no final do século VIII, né, em 706, mais ou menos, que ela acaba, a gente tem o primeiro templo, né, que é o marcado em vermelho, desculpa. Aqui, uma fundação pequena, né, já começa um altar, né, aqui. E o que significa, né, essa construção do templo? Essa construção do templo significa que tinha gente, né, disposta a pagar essa construção, e Esparta, assim, pelo menos nunca tinha, pelo menos no período arcaico, né, não tem indício de que eles pagavam impostos, assim, nem acho que nenhuma cidade tem. Então eram benfeitorias de aristocratas, né, de pessoas ricas. Então elas iam lá tanto para ter mais influência na cidade, né? Elas custeavam templos como esse, né? Então aqui a gente já vê a formação de uma aristocracia que tem dinheiro, entendeu? E tem dinheiro, constrói um templo, e por que diabos, né? Você constrói um templo, você pode só construir o altar, que era a parte importante, né, da religião grega, que é onde você faz sacrifício, você faz libação, que é onde você faz mais a praxis, né, do culto. Bom, uma das vantagens, né, são várias as respostas, mas uma das vantagens de você construir, né, um templo, um edifício de templo, é que agora você pode dedicar coisas, né? Você pode dedicar coisas que, se elas ficassem expostas, elas provavelmente iam desaparecer eventualmente, né? Elas iam apodrecer, sei lá, enferrujar, né? Essa é uma das explicações. E esse templo, ele dura mais ou menos até 570, né? O templo que a gente conhece hoje, né, ele só foi construído
maior, né? Então, assim, teve um enriquecimento ainda maior por causa de uma inundação do rio. Lembra que eu falei para vocês que Limina significa pântano, né? E que o Eurotas ele alaga às vezes. Então, ele alagou o sítio e foi muito legal da parte dos espartanos porque eles cobriram, né, os vestígios desse sítio antigo com uma camada de areia, né? Aí eles construíram sobre ele. Então, quando a galera foi escavar lá no começo do século XX, tá tudo assim relativamente bonitinho, né? Várias camadas estratigráficas e muito bem detalhadas quanto à datação. Então, dá para a gente saber disso. Então, assim, durante, sei lá, mais de 200 anos, né? Não, 130 anos. Esse templo foi mantido, né? Então ele provavelmente era uma estrutura significativa, né? Ele só foi destruído depois por motivos outros, né? Mas a coisa que eu queria dizer para vocês é justamente isso. Isso mostra que tinha um conjunto de pessoas em Esparta que tinha dinheiro agora. Com toda essa expansão, eles provavelmente adquiriram muito mais terra do que eles tinham anteriormente, né? Quando eles só tinham um templo delimitado, né? Como uma região sagrada. E como que isso se reflete? Isso é uma interpretação, né? Mas como isso se reflete em outras coisas, né? Aí tem duas vias, né? Na história a gente trabalha tanto, pelo menos na história antiga, né? Meio que essencial a gente trabalhar tanto com fonte literária quanto arqueológica, né? Uma coisa não é um suplemento da outra, elas têm que conversar. Então, e é interessante que desse santuário sobrou muita coisa, muita dedicação. E uma delas que eu vou mostrar para vocês que eu acho fenomenal é esse relevo aqui. Esse relevo ele é de marfim, né? Ele provavelmente era uma coisa que você encaixava em outra, era uma decoração de uma outra coisa que não sobrou. Provavelmente era uma coisa de metal, né? Um vaso assim, de bronze, sei lá, talvez caro, que enferrujou e desapareceu, mas o marfim permaneceu, né? Que vocês podem ver, ele é dedicado depois da Segunda Guerra Messênia, né? Que a gente acha depois que a gente acha que acabou a Segunda Guerra Messênia. E assim, se vocês forem pensar, é uma placa significativa, né? Então, daqui até aqui tem 2 centímetros. Então, vocês imaginam o tamanho que ela é, né? E assim, Esparta fica na Grécia, né? Grécia fica muito longe de lugares que tem elefante para você tirar o marfim. Isso é marfim de verdade, né? Não é osso. Você podia fazer coisas em osso, né? Mas isso é marfim de verdade. Então, assim, tinham conexões. Então, a ideia é que essa aristocracia espartana, né, ela tinha tanto dinheiro para gastar com bens de luxo, né, que eles chegaram, por exemplo, a consumir coisas do Oriente Próximo, né, da região do Levante, que é de onde se acha que vinham os marfins para a Grécia, né, uma vez que ali ficavam os fenícios, eles tinham os maiores entrepostos comerciais, né. Também é porque tenha vindo do Egito, mas não tem como traçar exatamente, né, menos que você faça um teste químico, que duvido que alguém vai querer pagar nas atuais condições econômicas do mundo, né? Mas enfim, isso é muito significativo, né? E é interessante porque vocês veem que isso aqui é uma figuração marítima, né? Esparta ficava, se eu não me engano, a uns 40 quilômetros para dentro do continente, né? Os espartanos em si, para eles terem algum contato com o mar, né? Eles provavelmente tinham que se expandir, né? Até Elos e assim ter uma relação com aquela região para consumir esse tipo de coisa. É interessante que vocês podem ver que esse relevo ele era muito detalhado, então provavelmente ele custou muito caro. Vocês podem ver aqui, né, o cara que guiava o barco, né, na frente, né, eu esqueci o nome dele, mas tem um cargo específico, um cara ajoelhado aqui pescando, e também essa figuração, né, do adeus, né, o homem partindo no navio se despedindo do que parece ser uma mulher. Então, assim, é uma obra, assim, muito detalhada, ela provavelmente custou muito caro, né? E se você considerar que ela estava inserida em outra coisa que provavelmente também custou muito caro, você tem uma ideia, assim, de qual era não sei se é anacrônico, mas o poder aquisitivo dessas pessoas, né? Dessa Esparta arcaica, né? E outro exemplo, assim, né, que pelo menos que a gente tem da Esparta do período clássico, né, que é que todo mundo conhece, que Esparta era um lugar extremamente simples, né, ninguém usava luxo, ninguém tinha coisas extremamente espalhafatosas, ninguém gastava dinheiro com essas coisas, né, a riqueza não tinha tanta importância, porque que outras coisas importavam mais. Justamente ali antes e logo depois, né, dessa reforma do Licurgo, a gente tem Esparta se inserindo no mercado de vasos grego, né, que é quase do Mediterrâneo inteiro, uma produção muito boa, né, uma produção lacônia, não especificamente espartana, mas era uma produção muito
detalhada, né? E aqui eu trouxe dois exemplos muito interessantes para vocês. Esse aqui mais em específico, que é do pintor de Arcésila, né, de meados ali do século VI. Esse cara é chamado pintor de Arcésila, né, porque esse cara aqui, pintado, ele se chama Arcésila, né? Não dá para ver aqui muito bem, porque a foto é de baixa resolução. Mas aqui está escrito Arcésila, né? E Arcésila era o nome do rei de Cirene, né? Que fica na costa na costa norte da África, ali, na Cirenaica. Né? Então, vocês, assim, para um espartano, para um lacônio produzir isso, ele tinha que saber quem era o rei, né, de Cirene. Então, eles estavam em contato com essas regiões. Né? E assim, note-se, né, que esse vaso ele foi produzido provavelmente na Lacônia e foi encontrado na Itália, né? Então, assim, essa rede, ela é muito interessante de você notar, né? E a gente não sabe desse aqui, né, desse vaso da direita, a gente não sabe muito bem a proveniência dele, porque eu entrei no site do museu esses dias e ele foi comprado, né, de um italiano. Então, provavelmente estava no mercado negro, ninguém preservou de onde veio, nem nada. Mas é de outro pintor, né, o pintor do Cavaleiro, e é interessante que a figuração que eles usam é justamente de um jovem, né, tudo musculoso, assim, esse ideal de corpo heróico, né, já está bem estabelecido, que ele monta um cavalo e ele é seguido por uma vitória, né, que traz guirlandas para eles. Né, isso significa que eles são vitoriosos, né, em algum tipo de atividade, provavelmente corrida. E qualquer um de vocês que já foi pesquisar ou já teve cavalo na vida, no meu caso eu fui pesquisar, vocês devem saber que é muito caro, né, manter um cavalo. E é muito mais caro ainda manter um cavalo campeão de coisas, né? Porque ele exige muita nutrição, ele não pode, sei lá, ficar na cocheira o dia inteiro. Né? Você precisa de um pasto para ele andar, você precisa de tempo para treinar, você precisa de recursos para alimentar. Né? Então isso aqui também já mostra que o gosto, né, lacônio, pelo menos na época, ele estava assim, voltado para pessoas que tinham dinheiro, né, para entender essa cena, para entender o que essa cena significa. Né? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a distribuição, né, desses vasos. Como vocês percebem, é basicamente todo o Mediterrâneo Oriental, né? E, em específico, a gente vê dois centros, né, essa é a totalidade dos vasos lacônios, né, encontrados desde o século VI desde o século VII até o século VI, né? A gente tem bastante deles em Samos, né, o que indica que a conexão entre essas duas regiões era muito forte. E aqui em cima é justamente a Cirenaica, né, de onde veio aquele rei, deixa eu lembrar o nome dele, o Arcésila, né? O Arcésila era rei dessa região, né? Vocês podem ver que também tinha um fluxo constante, né, de vasos para essa região, além da Itália, né, de outras regiões, de Olímpia, que também mantinha uma relação muito próxima com Esparta, que nem eu falei para vocês, né? Então é muito provável que, sei lá, além do comércio, né, com essas outras regiões, também tivessem colonizadores espartanos aqui, né? Aqui especificamente, né? Porque muitas das formas de vaso, elas só aparecem aqui e em Esparta, entendeu? Então é muito provável que essas conexões elas tivessem produzido assim uma rede de colônias, podemos dizer assim, mas não uma colônia de Esparta. Esparta teve colônias, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui porque é completamente outra discussão. Se alguém quiser conversar disso comigo, eu estou aí para as perguntas, sei de geografia, mas por hora a gente não vai tratar disso. Fala, Igor. Fala, produção. Adiantar um pouquinho. Eu tô igual aquele voz do Silvio Santos, né? Qual que era o nome dele? Não era o Sombra, era o Sombra? Não, você era do Ratinho, sei lá. Era o Rock, sei lá. Eu tô igual esses caras do SBT, né? Daqui a pouco eu vou vender um produto de beleza aí para vocês. Bem, o Marcelo Aguiar, ele está perguntando se o rito de passagem, que ele está denominando com a matança de Lotas, já havia nesse período ou isso foi mais para frente? Então, como é o nome dele? Desculpa aí, Marcelo? Marcelo Aguiar. Marcelo. Então, Marcelo, muito boa essa pergunta. Esse rito eu vou falar dele amanhã também, mas já que você perguntou, não tem problema nenhum a gente falar aqui. Esse rito, ele é reportado, né, pelo Plutarco, lá no primeiro século depois de Cristo, né? E segundo Plutarco, ele está tirando isso do Aristóteles, que é do final do século IV a.C. Então, como isso não aparece, isso está inserido, né, numa outra instituição chamada cripteia, né, que significa literalmente escondido, né, aquilo que é feito escondido, né. E isso está inserido nessa instituição, mas essa mesma instituição ela aparece em fontes anteriores,
falando de umas atividades completamente diferentes, assim, ela é descrita como um teste de resistência, entendeu? Enquanto que o Plutarco descreve essa instituição, esse rito de passagem, né, como justamente o rito de passagem que os melhores espartanos passavam, né? Então a ideia, assim, pelo menos a ideia que mais explica essa história, essa instituição para mim, é que essa foi uma das instituições fundadas depois que Esparta perde o controle da Messênia, né, que eu falei para você. Não sei se dá para mostrar. Depois que Esparta perde o controle da Messênia, né, depois da Batalha de Leuctra. Isso como uma estratégia assim, de terrorismo estatal mesmo, assim, deixar os messênios com medo, porque a gente vai conquistar de volta. Então, nessa época ainda, por mais que... Eu escrevi um artigo sobre isso faz pouco tempo, mas assim, por mais que tivessem outras táticas, né, de terrorismo contra os ilotes para manter a submissão dele, e assim, coisas sérias, assim, a gente vai falar disso amanhã também. Ainda essa instituição em específico provavelmente ainda não existia, certo? Mais alguma coisa, Igor? Antes das perguntas, o Yuri e o Felipe lembraram o nome, é Lombardi. Lombardi. Lombardi, o nome da Lombardi, é verdade. Lombardi que ele falava. Então, Lombardi, tem mais uma pergunta aqui para você. Tem a Débora Caselato, colega professora da UENG, ela está perguntando: tem algum estudo que trata sobre essas redes de relação dos espartanos no mercado da arte? Certo. Esse livro aqui, inclusive, do Fabien Coudan, ele é muito bom nesse sentido, que ele fala... É basicamente isso, assim, ele estuda todo, ele faz uma varredura geral, né, de todos os vasos que foram encontrados no Mediterrâneo, que podem ter a origem definida, e ele vê o que isso significa, né? Às vezes é muito interessante que uma das conclusões, né, mais para o período final, né, da importação, que é ali no século VI, é que ele identifica meio que uma rota de comércio, né? Esses vasos provavelmente eram produzidos, sei lá, em Esparta, passavam por Samos antes, por isso que tem mais vaso lá, né? E depois seguiam para outros lugares, por isso que tem menos e de menor qualidade. Então, assim, é uma das interpretações, né? Mas esse livro aqui ele é muito bom. De cabeça, eu não sei de muitos outros. Eu sei assim mais sobre a cerâmica, né? Que é uma autora muito italiana, muito boa, chamada Pipilli, que ela, não lembro o primeiro nome dela, que ela fala especificamente sobre isso naquele compêndio que eu citei antes, né, do Anton Paulo. Mas assim, se for um interesse assim, de fato, eu tenho uma lista de bibliografias dessas coisas, eu posso passar sem problema nenhum. Só eu te mando um e-mail aí que fica tudo certo. Beleza? Depois até eu deixo aberto o mesmo e-mail que vocês utilizaram para a inscrição do evento. Caso vocês queiram entrar em contato com o professor Gabriel, não lembrem do contato dele que ele falou, só escrever para mim que eu passo o contato dele para vocês. Aproveitar as indicações bibliográficas, o professor Alex está perguntando se o livro Esparta e a Sociedade Espartana do Finley tem em PDF. Então, o livro do Finlay, esse livro do Finlay em específico, não tem, né? Mas essas coisas a gente arranja, né? É só conversar. Se quiser conversar comigo, a gente arranja também. E só lembrando aqui uma coisa, voltando à pergunta da professora, né? Que eu lembro, tem assim outros exemplos, né? Não só dos vasos, né? Mas tem outras produções lacônias que elas são encontradas por todo o Mediterrâneo também. Tem uma cratera, eu ia trazer, mas acho que ia ser um pouco demais, assim, demais de exemplo. Uma cratera gigantesca, assim, extremamente bonita, que ela foi encontrada no sul da França, né, e ela foi produzida na Lacônia. Tem estatueta que foi encontrada no topo do Egeu, ali, né, em Dodona, no Santuário de Zeus. Então, assim, tem bastante coisa, não é só vaso, né, mas aí são muita coisa, assim, a gente tem que ler direitinho e falar. E é interessante que Lacônia é o que dá o apelido de lacônico, que era um preconceito com as pessoas dessa região. E aí você está mostrando que arte, dinheiro, literatura, né, isso daí tudo existia. Sim. Esse lacônico, né, esse adjetivo lacônico, ele também é uma coisa que ganhou força no século V, porque tinha essa ideia de que os espartanos eles condensavam uma mensagem muito grande em poucas palavras, assim, eles não tinham paciência, mas na verdade eles não tinham muita inteligência, né, para entender discursos muito longos, como os oradores áticos compunham, né? Mas assim, tem gente que fala que isso era completamente contrário, né? Você condensar uma mensagem extremamente complexa
em algumas palavras, é muito mais difícil do que você falar tintim por tintim, né, num discurso gigantesco que leva meia hora. Mas, assim, é justamente isso, só que isso também é uma coisa da Esparta clássica, né? Nessa Esparta ainda o pessoal tem gente que descreve Esparta como uma cultura da música, né? A Esparta arcaica, né? Porque eles fundam festivais, tem vários poetas gregos que eles passaram por Esparta e boas anedotas deles, né? Competindo nos festivais espartanos. O Simônides, né? Que é um desses exemplos, né? Mas é isso mesmo, assim, é isso que eu estou tentando mostrar, assim. E o professor Alex novamente faz uma pergunta. Ele está colocando aqui: a Cripteia também seria uma espécie de polícia secreta em Esparta. Li algo referente a isso no livro A Ascensão de Atenas, do autor Anthony Everett. Então, eu não li esse livro, mas esse argumento não me parece muito bom, né? Pelo seguinte motivo. A Cripteia, essa última versão da Cripteia, ela é direcionada justamente para os ilotas. Ela não é direcionada para os espartanos. Essa ideia de uma polícia secreta, né, ela abarca a sociedade como um todo, né, ela é uma polícia, né, então, assim, essa cripteia em específico, ela é direcionada para os ilotas, assim, e ela não parece, assim, dar nenhuma indicação de que tipo de ilota você tinha que matar, assim, parecia ser uma coisa qualquer. Ainda que tenha gente que afirme que sim, ela tinha uma função ali de matar os ilotas mais perigosos, né? Mas, assim, Esparta tinha outros mecanismos para fazer isso, e mecanismos muito mais abertos, né? Muito mais que não precisavam ser escondidos. Assim. Então, assim, por mais que ela. Fala. Não, pode terminar. Não, é só isso, assim, que assim, qualquer sociedade escravista, né? O cara não precisa de uma desculpa para matar um escravo que ele acha problemático, entendeu? Ele pode fazer isso às claras, que é ok, assim. E ao mesmo vale para Esparta, porque, como eu disse, né, os ilotas eram escravos dos espartanos, né? Eles não eram servos protegidos pelo Estado. Então, eles tinham uma proteção, mas não nesse nível. Entendeu? Desculpa, eu te interrompi. Não, era para completar o teu raciocínio, mas mais dialogar com você um pouquinho e aproveitar também falar um pouco com o Alex. É que nos meus estudos de doutorado, eu fui investigar se havia algum tipo de repressão às mensagens que circulavam no mundo antigo. Eu estudei boatos, né? E por toda a literatura que eu peguei, ela defende, né, a literatura mais moderna, defende que essa noção de polícia secreta, repressão do discurso, isso é moderno. Isso a gente começou com os Estados modernos, isso veio com o nazismo, com o fascismo na Itália, veio com as ditaduras na América Latina, e acontece ainda hoje no Brasil, essa repressão da opinião, uma polícia controlada pelo Estado. No mundo antigo, isso não existia. Não existia, não teria como um Estado ter uma série de agentes, como o DOPS, por exemplo, infiltrados, até mesmo porque, como eu estudei boatos, né, as pessoas se comunicavam oralmente nesse mundo antigo. Então, não é um Twitter para você traçar mensagens, investigar, né? Não tem arquivos, não tem espiões. Então, é muito uma leitura moderna desse mundo antigo. Faz sentido. Que entra no que você falou, né? Assim, não é uma polícia secreta. Os espartanos, provavelmente qualquer sociedade, né, eles tinham outros mecanismos de coibir ações que eles consideravam negativas dos próprios cidadãos, né? Mas uma polícia secreta, algo nesse termo, acho que não existia, assim, não é possível dizer. Não. Pelos vários motivos que o Igor já falou também. Eu também concordo com você que às vezes é muito melhor você escutar frases sintéticas do que os atenienses. Né? Até hoje é difícil entender os atenienses de certa forma. Se tivessem falado isso para o Cícero, né? Imagina a diferença que ia ser a academia hoje. O Cícero não entendia. Pode continuar. Bom, era isso ou tem mais coisas? Tem não, pode. Então, beleza. Então, bom, indo na mesma direção, né, de mostrar para vocês que Esparta não era essa cidade de quartel, né, que a gente tem na cabeça, pelo menos durante o período arcaico. A gente tem esse outro autor, né, o Alckmin, né, que eu falei para vocês antes, ele também era um poeta, né, e
A gente não sabe exatamente onde ele veio, mas ele muito provavelmente, a tradição diz, né, que ele viveu em Esparta, que ele produziu ali. Disse que ele era um escravo, mas a gente não tem certeza, mas de qualquer forma ele foi liberto ali, né? E de fato viveu em Esparta e produziu em Esparta. E um dos únicos fragmentos que a gente tem dele é do Partênio, né? Por que Partênio? Partênio vem de Parthenos, que significa virgem, né? Então é um hino de virgens cantando, né? Provavelmente no contexto de alguma celebração matrimonial ou alguma coisa assim. Mas é muito interessante porque são mulheres cantando aí. Né? É um poema feito por um homem, óbvio, mas são mulheres que estão cantando essas coisas. Estão cantando para a sociedade em geral, né? Para a sociedade espartana em geral. Tem essa tradução da Juliana Ragusa que é extremamente boa. Quem quiser ler esse fragmento na íntegra pode achar lá, é muito bom. E assim, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês lembrem, né, daquele vaso do moço do cavalo, né? Que toda aquela história, né, de que cavalo custa dinheiro, né? Que o cara que tem um cavalo ele automaticamente já se mostra, né, nessa posição. É interessante que uma das coisas que a pessoa que está cantando, né, que está falando da Agidó, que é uma das meninas, né, que faz parte do coro, ela elogia ela usando um vocabulário hípico, né? Ela compara ela a um cavalo firme, vencedor, né, de casco sonante. Então, aí de novo a gente tem a figura do cavalo, e não é um mero cavalo, né? É um cavalo vencedor. Ele é levado para competições, não só provavelmente em Esparta, mas em vários outros lugares onde tinham competições, inclusive em Olímpia, por exemplo. E ele ganhava de outros cavalos, né? Então você vê a qualidade dessas montarias. Né? E não só isso, né? Aqui a gente tem alguns adjetivos para classificar esses cavalos, né? A gente tem o cavalo enético, né? O enético ele é entendido como um cavalo que provém da Paflagônia, que é uma região do Mar Negro, né? Ali no norte da Turquia. A gente tem o cavalo coláchio, né? Que é entendido como um cavalo cita, né? Os citas eram famosos, né, por serem nômades, então eles provavelmente tinham cavalos bons, né? E naquelas pastagens gigantescas, né, do sul da Rússia, do sul da atual Rússia, né? Ali também no Mar Negro, no norte do Mar Negro. E o biênio, né? O biênio é entendido também como um adjetivo que se referia a Lídia, né? Que também é ali no sul da Turquia. Então isso, assim, obviamente, né? Quando a gente lê isso, a gente não necessariamente tem que pensar que todo mundo em Esparta tinha um cavalo enético, um cavalo colácio, um cavalo biênio. O que a gente tem que pensar é que essas pessoas sabiam que isso era, entendeu? Então, e o fato de ser um cavalo, né? Então, eles não estão falando de, sei lá, crateras da Trácia, né? Eles estão falando de cavalos, e cavalos de lugares que, teoricamente, teriam bons cavalos. Né? Então, por mais que as pessoas não tivessem, elas sabiam o que isso significa. Né? Isso mostra, de novo, como Esparta estava inserida em vários tipos de rede no Mediterrâneo. Né? Aí, para complementar aquele mapa, né, que eu mostrei para vocês antes, a gente tem, né, a distribuição dos vasos, e aqui a gente tem onde ficava mais ou menos a Sítia, né, no Mar Negro, onde ficava a Paflagônia e a Lídia, né. São outras regiões que a gente não vê, cerâmicas, né, mas que a gente vê no poema do Alckmin. E aqui o Levante eu destaquei porque pensa-se, né, que é daí que provinha o marfim, né, de Esparta. Então, assim, dependendo da quantidade de dados que a gente pega para analisar, são diferentes as redes que a gente vê Esparta conectada, né? Então, essa Esparta do período arcaico, logo depois das guerras messênias, ela é essa Esparta, assim, extremamente conectada, com uma aristocracia muito opulenta, né? Então, só que, assim, vocês podem imaginar, né? Isso é uma concentração de propriedade. Né? E isso levou a problemas, e problemas, assim, significativos, que tem relatos, né, de várias disputas internas, né, de estados. E é sobre isso que a tradição, né, sobre a reforma do Licurgo trata, né? Essa reforma do Licurgo ela foi necessária porque teve disputas sérias dentro de Esparta, muito provavelmente devido à concentração de propriedade, né? Então, o Heródoto fala, né, que os espartanos tinham sido os piores governados de quase todos os helenos, né? Então, antes disso, eles sofreram muita coisa assim ruim, e assim, a reforma do Licurgo veio justamente para acabar, para tentar lidar com isso, né? Uma das respostas, né, para isso. E vocês lembrarem, sei lá, de outros episódios da história grega, a gente sabe, por exemplo, que Atenas tinha o Pisístrato, né, os tiranos. Esparta, assim, não teve um tirano que respondeu, né, às exigências das classes mais populares em oposição a essa, né,
dos aristocratas mais ricos. Só que Esparta teve outra coisa, teve outras respostas, né? Que foi justamente essas leis, né, que a gente classifica como que eram atribuídas ao Licurgo, né, esse legislador quase mítico, né, do passado de Esparta. Aí, por isso que eles falam, né, assim eles mudaram suas leis para as boas, né, que são as leis que se entendiam que Esparta mantinha durante o período clássico. Aí eu reafirmo, né, ainda que essas leis não eram assim uma constante, né, elas sofreram mudanças, e a gente não tem, como a bibliografia, a gente não tem que pensar que elas eram coisas assim engessadas, sabe? Uma coisa que foi criada ali em algum ponto do passado e foi mantida até o Plutarco, assim, que é isso mais ou menos que as fontes dizem. Não funcionou assim, né? Mas aqui ainda não chegou nessa parte, né? Só falam que eles mudaram de lei justamente por causa desses problemas, né? E o Tucídides, né, também fala aqui, né? Eles sofreram uma estase por um período de tempo sem igual. Então, foi necessário isso para que Esparta conseguisse mudar o regime, né? Então, assim, toda essa concentração de renda, esse apogeu, essa Esparta artística, ela durou um tempo, mas ela não durou para sempre, né? Ela não durou para sempre justamente por causa desses problemas internos, né? Essa concentração de renda, de propriedade, provavelmente produziu isso, né? Porque você pensar todo o contingente de pessoas necessário para conquistar a Messênia, para conquistar a Lacônia, né? E só uma minoria tira os frutos disso, isso provavelmente deixou bastante gente pé da vida, né? Então, é nesse contexto que essa reforma do Licurgo ela surge, né? E essa reforma, vale dizer, né, a gente não sabe se o Licurgo foi uma pessoa de verdade, mas assim, tem-se que a ideia é que o Licurgo provavelmente teve alguma influência política, só que todas essas novas leis, né, que a gente vai descrever, mas a gente vai tratar mais a fundo amanhã, elas são atribuídas a esse único indivíduo que é tipo, tido como o ápice da sabedoria, né, com a aprovação divina das leis, que viajou bastante, recolheu outros tipos de constituição para fazer o que ele fez, para justificar justamente essas leis, né? Então, assim, a gente não precisa pensar num ponto em que o cara chegou lá e escreveu as leis. Não escreveu porque essas leis não eram escritas, né? Como eu disse, elas eram costumes, elas eram nomos, né? Então, não foi ele, assim, que fez num ponto, assim. Foram provavelmente várias reformas que foram recolhidas e atribuídas a um indivíduo só por meio de justificativa, né? De autoridade. E aqui a gente vê, por fim, né, a questão da longevidade dessas regras, né? Que eles atribuíam isso a mais de 400 anos, né, atrás, mas o Tucídides está escrevendo no final do século V, e a reforma provavelmente aconteceu em meados do século VI. Então, assim, talvez 150 anos atrás, né, ele já coloca uns 400 anos, que essa é a tradição, né, que foi estabelecida. Na Esparta tinha boas leis por muito tempo, e essas leis duravam, e isso era um exemplo de que essas leis funcionavam. Né, mas isso é discurso, né, obviamente, como a gente viu até aqui. Então, assim, para terminar, né, esse último tópico que eu vou falar é justamente a consolidação interna dessa região que Esparta comandava, né? A gente tem o Tucídides, né, se vocês repararem, ele fala, né, que Esparta, depois dessas leis, né, depois dessa consolidação, ela estava numa posição de arrumar os assuntos das outras cidades. O que ele estava falando? Né? Ele estava falando justamente daquilo que a gente aprendeu como sendo a Guerra do Peloponeso. Né? A Guerra do Peloponeso não, a Liga do Peloponeso. Né? Ela interveio nessas cidades e fez com que eles virassem assim, tivessem uma coesão, né? Resolveram os problemas internos dessas cidades. Né? Esparta tinha uma fama de ser tiranicida, né? De correr atrás de tiranos de vários outros lugares para derrubar eles do poder, que foi o que eles fizeram, por exemplo, com Hípias, né, em Atenas. Só que, assim, pelo menos no caso do Hípias, eles tentaram estabelecer outro tirano depois. Então, assim, não é um exemplo muito bom. Mas mesmo essa ideia de que eles eram tiranicidas não é muito boa, assim. Mas, enfim, ele estava se referindo justamente à Liga do Peloponeso. Né? E é engraçado que o Tucídides fala isso, só que o Heródoto fala que, logo antes dele, né, que mais ou menos ali na época da Reforma, os espartanos eles ainda tentam se expandir em direção à Tegeia, né, que é essa cidade aqui em cima. Só que eles são escravizados. As pessoas que foram lá escravizar os tegéios são escravizados eles mesmos. Isso parece ser uma tradição bem atestada, né? Porque outros autores falam, né, dessa batalha. Só que isso é para mostrar, né? Esparta estava tentando se organizar e ao mesmo tempo ainda estava tentando se expandir, né? Mas uma hora ela chegou no limite, né? E foi esse limite que, por exemplo, estabeleceu essa fronteira que eu marquei aí no mapa, que ela vai ser a fronteira máxima da expansão de Esparta, da influência direta de Esparta. Aí o Heródoto fala depois, né, que na Batalha dos Campeões,
ali já, provavelmente depois, a maior parte das reformas, que eles conquistam essa região da Tireia, né? Que era uma batalha muito, assim, envolvida muito mito, porque ela é quase que um combate entre gentlemen, né? Tem 300 espartanos contra 300 argivos, eles lutam, o espartano que sobra morre, mas ele fica no campo de batalha, os argivos que sobrevivem saem, então eles entendem que eles abandonaram o campo de batalha, a Esparta ganha, aí tem uma outra guerra decisiva depois, que define, né, o resultado da batalha, mas isso aqui, assim, que serve para mostrar é que é só no meados do século VI que Esparta consegue conquistar toda essa região, né, submeter toda essa região, né, que vai desde aqui de cima, cobrindo essa costa leste, né, do Peloponeso, até a Messênia, né, nessa parte aqui. E depois dessa tentativa, assim, o que se tenta fazer é mais o que a gente acha, né, que é mais uma ordenação diplomática. Né? Esparta abandona essa ideia de querer conquistar os outros gregos, e eles adquiriram uma forma mais, assim, diplomática de lidar com essas questões. Né? O Heródoto, ele meio que descreve isso, assim, a gente entende, né, que ele está descrevendo esse processo, quando ele fala, né, que um espartano ele é mandado para Tegéia, né, para achar os ossos do Oreste, que é o filho do Agamenon. Eu não sei se vocês lembram, né, do Troia, mas o Agamenon ele é o rei de Argos, né, que controlava boa parte dessa região, né. O Menelau era o rei de Esparta, mas o Agamenon, por exemplo, ele oferece várias cidades que estavam situadas aqui para o Aquiles, né, em troca do apoio do Aquiles voltar para a guerra. Então, assim, essa ideia de que você precisa retomar os ossos do seu herói, de um herói, né, que é o herdeiro desse praticamente império, ele é muito significativo, né? Não só para questões externas, né? Esparta está mostrando para os outros gregos que ela mantém essa autoridade agora de ser meio que a herdeira, né, do império do Agamenon, né, por meio do Orestes, né? Que o Orestes também casa com a Helena, né? Que era filha do Menelau, mas também para assim, dentro da própria região que Esparta já controlava, né? Então, é mais ou menos nesse período que Esparta se adota para si, a gente acha, né, o termo de Lacedemônia. Vocês também devem ter encontrado em algum lugar, ou vocês vão encontrar se vocês lerem mais, que era o antigo nome da cidade de Esparta, né, e que já aparece no Homero. Então, Esparta adota como sinônimo o nome da região que ela controlava. Né? É mais ou menos como os Estados Unidos faz com a América hoje. Né? Eles são os americanos. Né? Eles são a América. Nós somos outras coisas. Né? Então, Esparta era a Lacedemônia, né? Era ela que comandava toda essa região e ela era herdeira desses outros tipos de império. Né? Então, é por isso que, por exemplo, o Heródoto fala, né, que já no tempo que o Creso faz uma pesquisa ali e tenta fazer uma aliança com os espartanos, eles já tinham submetido a maior parte do Peloponeso. Mas esse submetido a gente não tem que entender como uma submissão na conquista, né? No exército vai lá e domina. É mais uma questão, assim, diplomática, né? A melhor teoria, que eu acredito, né, para a Liga do Peloponeso, é que Esparta justamente fez ali aquele meio de campo entre todas essas outras cidades e, de certa forma, fez uma aliança que incluía todas elas com Esparta no centro. Por isso que ela conseguia articular o poder de todas as cidades para obter os objetivos dela. Né? Como ela vai fazer, por exemplo, nas guerras persas. Esparta já mantinha uma conexão com Elis antes, já mantinha Corinto aparece como uma aliada ali, mais ou menos no século VI, e a Arcádia também. Só a Argólida que ela é um pouco hostil, mas no começo do século V, Esparta consegue, tipo, derrotar ela completamente, deixar ela quieta, até pelo menos o começo da Guerra do Peloponeso, depois, né, em 420. Então é nesse sentido, né, que o Heródoto está falando. Submeter no sentido de submetê-los a um controle dela, certo? Que ela conseguir articular todos esses estados, todas essas cidades, né, para atingir objetivos próprios. Né? Então, assim, era isso que eu queria dizer hoje. Né? Vou sair aqui porque acabaram meus slides também. Vou voltar para aqui. Então, assim, era isso que eu tinha para falar hoje. Vocês viram, né, que o caminho de Esparta, de uma conjunto de vilas até a Esparta que a gente conhece de fato, ele é muito longo, né? Ela não surgiu do nada, assim. Ela era uma coisa completamente diferente, assim,
em termos diferentes, né? Ela não nasceu Esparta, né? Como às vezes eu gosto de falar. E esse processo, vocês vão ver amanhã, ele tem muitos resquícios que ajudam a gente a entender por que essa Esparta que a gente conhece, ela parece ser tão diferente. Né? Então era mais ou menos isso que eu queria dizer hoje. E eu devolvo a palavra para você, Igor. Lombardi. Poxa, Gabriel, eu só tenho a agradecer o dia de hoje, por hora, né? Mas pela qualidade da aula, quantidade do material. Como eu disse no início, eu não estava mentindo, o Gabriel é o maior especialista em Esparta deste país. Deu para vocês verem isso. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, porque as que tinham aqui eu já fiz para o Gabriel. A Caroline está agradecendo a tua aula. Eu queria aproveitar, né, enquanto vocês fazem as perguntas, se aqui tem perguntas, antes da gente encerrar, para só dar uma militada, né, porque hoje é importante que se faça isso no Brasil atual. Uhum. Essa quantidade de material, essa qualidade de aula, essa disponibilidade de vir aqui dar um curso para pessoas do Brasil todo, não é porque o Gabriel é legal, não, ele é muito legal, mas esse é um ensino público que nos ensina de que conhecimento não é produto, conhecimento tem que ficar restrito a nós, e a universidade pública, ela serve para isso, para a gente não só aprender na qualidade que a gente aprende. Eu não virei doutor pagando nada para virar doutor, né? Então eu virei doutor de graça, e na USP, né, com uma excelente qualidade, que é hoje o Gabriel também faz sem pagar. Então, isso que é importante também a gente defender não só esse tipo de iniciativa, que é muito fácil defender a iniciativa, mas não defender a raiz da iniciativa, que é a universidade pública. Eu estou comentando isso sempre no final das lives, porque nós estamos sendo atacados de todos os lados, e muitas vezes por pessoas que estão usufruindo de todo o conhecimento que a gente produz. Então é bom a gente atentar para isso, e eu gostaria muito, não só de terminar de agradecer ao Gabriel, mas a vocês que estão nos assistindo. O André Franco está falando muito obrigado, professor, excelente aula. O Alex está agradecendo. A Maura, nossa aluna, realmente maravilhosa, todas as falas. Marina Borges também foi incrível, muito obrigado. Aí já estou pedindo para você fazer um curso do Alexandre Grande já. Esse é com o Luiz, né? Vou falar agora, ó, tá vendo, Gabriel? Uhum. Esse é com o Tem Luiz, uma né? pergunta aqui que surgiu, olha, o Igor, esse é com o Luiz, nosso aluno vai, até o final do TCC dele, ele vai estar apto a dar um curso de Alexandre o Grande para vocês. O Igor Oliveira está perguntando, a diarquia começou na Esparta Clássica? Certo. Eu não falei disso, mas isso de fato se inclui aqui nesse período que a gente discutiu, porque pelo menos essa questão dos reis, né, ela entra naquele discurso do retorno dos Heráclidas, né, a ideia de que a diarquia era uma coisa, era uma instituição válida em Esparta, era justamente porque os dois reis, eles eram descendentes de filhos gêmeos, né, de um dos descendentes do Heracles. E é muito provável que essa ideia, né, ela surgiu assim mais ali para Argos, e ela foi adotada pelos espartanos. Isso já no período clássico também, né? Assim, quem estuda acha essa ideia, acha que essa ideia foi empregada primeiro em Argos, ali no século VII, talvez oitavo, sétimo, para justificar algumas coisas, alguns problemas dinásticos. Aí os espartanos só usaram para justificar não só o próprio reinado, né, como o reinado da Messênia também. Então é muito provável que essa questão da diarquia, né, ela tenha sido já consolidada no período arcaico. Tanto que o Tirteu propriamente fala dos reis. Né? Eles chamam os reis, acho que de arquegatai, que é a mesma coisa que se referia a um colonizador. Né? Então essa ideia, né, de que os Heráclidas vieram, e eles vieram como colonizadores, os chefes colonizadores, né, de Esparta. Então sim, muito provavelmente a diarquia já veio do período arcaico e continuou no período clássico. Né? Tanto que o reinado ele se torna um dentre vários outros cargos, né, cargos oficiais. Só que a diferença dele é óbvio, ele era hereditário e vitalício. Né? Mas ele se encaixa ali. A gente vai discutir isso amanhã também. Mas, sim, a diarquia é do período arcaico. Provavelmente ela já está consolidada ali.
E o professor Alex... Não, pode terminar, pode. Não, pode falar, depois eu falo. Não, o professor Alex está até comentando que, assistindo a sua aula, ele está percebendo que os livros didáticos, pensando em Esparta, né, devem ser reformulados urgentemente. Né, recentemente, eu, inclusive, foi muito legal, que eu fui contratado por uma professora que ela estava fazendo livro didático, e ela pediu minha opinião. Aí eu fiquei até com dó, assim, do trabalho que ela ia ter com os comentários que eu fiz, porque tem muita coisa desatualizada. Essa própria questão dos ilotas, né, que vocês perguntaram antes, que alguém perguntou antes, não lembro quem, assim, é batata, vai estar no livro didático de um jeito que o pessoal pensava 50 anos atrás, sabe? E é muito daquilo também, né, oposição a Atenas e Esparta, como se Esparta fosse uma coisa de outro mundo, assim, né, porque Atenas é o modelo, né, de cidade grega e tal. Mas, sim, totalmente, assim, totalmente. Bem, eu acho que a gente não temos mais perguntas, nem só tem agradecimentos aqui, né? Então, o Gustavo falando que amou a sua aula, a Janete, eu também amei a sua aula. Então, vamos aproveitar para despedir. Então, Gabriel dá uma descansada, vocês também. Amanhã voltamos, no mesmo canal, no mesmo bate-horário. Agora com a Esparta que todo mundo quer ver. Agora com a Esparta que todo mundo quer ver. Então, uma longa aula até chegar na Esparta que todo mundo quer ver. Então, boa noite para todos e todas. Boa noite, Gabriel. A gente se fala amanhã, então. Boa noite a todos. Sim. Até mais.